Boa tarde, e vamos então iniciar mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Dessa vez, um tema que está no capítulo 8 do livro Amor Imbatível Amor, Despersonalização. E de hábito, vamos aqui iniciar o nosso tema através do comentário de uma mensagem de Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Deixamos aqui apenas um parágrafo para comentarmos. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Vamos assim fazer alguns apontamentos nesse trecho da mensagem de Emmanuel para estabelecermos a introdução do nosso estudo dessa tarde. Emmanuel aqui nos convida, ao mesmo tempo, nos coloca de modo imperativo, essa forma do verbo que aqui ele utiliza, regozijemo-nos, que é sinônimo de alegremo-nos. Fiquemos de fato envolvidos pela emoção da alegria. Mas quando? Em plena luta redentora. Emmanuel aqui não nos incentiva ou nos propõe uma alegria que é sinônimo de felicidade plena para o mundo espiritual, ou para quando já tivermos estabelecido níveis de espiritualização que nos candidatem a mundos mais evoluídos do que a Terra. Não é para mais adiante, é para agora. A proposta e o incentivo que Emmanuel nos traz é para que agora, mesmo no mundo de provas e expiações, mesmo em plena luta redentora, de libertação, de superação dos apegos à ilusão da matéria, do imediatismo, a superação do materialismo, mesmo agora, em plena luta redentora, alegremo-nos espiritualmente, intimamente, mesmo agora com os desafios da pandemia, como estamos, do coronavírus. E mais adiante ele complementa que píncaros é sinônimo de o nível mais alto, o topo da montanha. Que píncaros de angelitude, de espiritualização poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo, a Jesus, que desceu e se humilhou por nós. O segredo da palavra aqui, ou a palavra que traduz um significado mais forte, é se nos consagrarmos. Consagrarmos-nos realmente a Jesus é dedicar espaço, tempo, objetivos ao trabalho de vivência do Evangelho do Cristo, de sensibilização à espiritualidade. Se nos consagrarmos de fato a Jesus, que níveis de perfeição, de espiritualidade poderemos alcançar? Emmanuel aponta nessa mensagem os níveis mais elevados possível. Mas fechando esses apontamentos nessa mensagem, o que eu quero mais destacar é esse início quando Emmanuel diz que podemos e devemos nos regozijar em plena luta redentora. Ou seja, agora mesmo,
no dia de hoje, na presente encarnação que nos encontramos. Vamos assim para o tema despersonalização, que faz parte do capítulo Queda e Ascensão Psicológica. É o capítulo 8 do livro Amor Imbatível Amor. Sempre lembramos que aqui apenas separamos alguns trechos salteados de parágrafos, tentando selecionar aqueles que nos chamam mais atenção e colocando numa disposição lógica. Mas o mais importante é você adquirir o livro, é ler as obras da série psicológica de Joana de Ângeles e estabelecer os pontos que são mais importantes e que mais se destacam para o contexto da sua vida pessoal. As obras espíritas, como as de Joana de Ângeles, as de André Luiz, as de Manuel Filomeno de Miranda, elas sempre têm um leque de ensinos e de percepções que depende de cada leitor. O aproveitamento mais adequado à experiência de vida que ele está tendo. Então fica aí o estímulo para a aquisição, para a leitura da obra Amor Imbatível Amor. O ser humano, embora antropologicamente seja portador de uma herança animal, é, antes de tudo, um espírito com possibilidades inimagináveis que se lhe encontram em germe. Então, muito importante a percepção do homem no sentido integral. Mente, corpo, espírito. E como Joana aqui nos chama, nós somos portadores de uma herança animal. Essa herança, através das demais experiências encarnatórias que viemos a ter, constitui o nosso passado psíquico, onde grande parte dele ainda está no campo do inconsciente da nossa mente. E por isso ela adentra dizendo, é antes de tudo um espírito, com possibilidades inimagináveis que se encontram em germe. É porque a nossa atenção correta sempre deve ser em busca do progresso, do melhor, do mais adiante. E no contexto que Joana aqui coloca, a nossa atenção maior agora é para o espírito, é para as possibilidades em germe, em semente, que jazem dentro de nós e que já é chegada a época de florescerem e de se expressarem fora do casulo físico propriamente, e sim no campo vasto que a espiritualidade abre através da doutrina espírita a nossa compreensão. Em razão da sua realidade transpessoal, a finalidade da sua existência é crescer, alcançando os patamares que lhe estão reservados por fatalidade evolutiva. Aqui um ponto que é importante refletirmos mais. Face à realidade transpessoal. Transpessoal porque nós atuamos ao mesmo tempo no corpo, fora do corpo. Nós atuamos, inclusive, no repouso físico através dos desdobramentos. A finalidade da existência é crescer. Não há outra possibilidade. O destino de todos nós é a perfeição. É a conquista da espiritualidade plena.
por mais complicada que esteja sendo atualmente a nossa percepção da vida, face deslizes, conflitos e problemas que trazemos do nosso passado existencial, há uma fatalidade inerente a todos nós. Essa fatalidade é a perfeição, é evoluirmos. E é para isso que nós somos chamados a dar maior atenção. Principalmente quando as provas e as dificuldades tendem a se avolumar e a nos dar uma ideia aparente, contrária àquilo que a espiritualidade nos ensina. Claro, principalmente nesse período que estamos vivendo agora. Como precisamos adentrarmos-nos ao conhecimento profundo do funcionamento das leis divinas, para termos o clima de otimismo, de positividade, mesmo quando as adversidades se multiplicam, pelo conhecimento de como as leis divinas atuam no mundo de provas e expiações como a Terra. Se não valoriza a condição na qual se encontra, as exigências do corpo, faz-se um autômato, porque lhe cumpre vivê-las educando-as, superando os impulsos dos instintos básicos, para desenvolver os valores espirituais latentes. Se não estivermos atentos a essa natureza transpessoal nossa, de caráter profundamente evolutivo, desde o átomo ao arcanjo, como nos propõe o Livro dos Espíritos, se não trabalhemos em nós a percepção da vida por esse ângulo, e abrem-se, decorrente disso, os apegos às sensações do corpo, a valorização expressiva dos prazeres físicos e instintivos, aí nós criamos um problema. Porque dentro de nós jaz a semente do espírito, cuja ânsia e desejo maior é progredir, é desvincular-se da matéria, é dominar e controlar os reinos que lhe antecederam. O problema maior dos conflitos que depois surgem na experiência humana é proveniente disso. É proveniente das situações aonde o nosso espírito já nos capacitava a um nível de desprendimento e de superação às ilusões do corpo ou às sensações da matéria, e, de forma desequilibrada, não demos atenção a ele e nos projetamos de forma mais demorada do que seria o certo as questões temporárias do corpo, que aqui é sinalizado como os instintos básicos. Vencendo a pouco e pouco os automatismos psicológicos que vão sendo orientados pelo senso crítico e pela razão, deve conduzir o corpo sem paixão nem escravidão, realizando-se física e emocionalmente. Então, o trabalho natural de despertamento do nosso espírito, na sua ânsia de ascensão, ele vai superando os automatismos, os hábitos estabelecidos na busca da satisfação dos instintos e que podem, devido às circunstâncias novas, não merecerem mais a atenção que nós dávamos antes,
E é por isso que aqui fala que vão sendo orientados pelo senso crítico e pela razão, que deve conduzir o corpo sem paixão nem escravidão. O espírito, que é a nossa realidade maior, ele é chamado a assumir e ter a posição de domínio sobre os reinos que lhe antecederam, inclusive o próprio reino hominal, onde estamos, realizando-se física e emocionalmente. Então, atender às necessidades do corpo, sem permitir que essas necessidades gerem vícios e desequilíbrios pela sua repetição, trabalhando agora e dando atenção às emoções superiores e ao despertamento espiritual, nós iremos, de forma natural, sermos amparados pelos objetivos das leis divinas. O problema é quando isso não acontece, como iremos ver adiante. Vários fatores se apresentam como responsáveis pela despersonalização, tais como os sentimentos de terror, de culpa, que produzem a inibição respiratória, e há dos movimentos, enjaulando o paciente nas celas escuras e sem paredes dos conflitos. Vamos entender como é isso. Inclusive, essa palavra despersonalização, que é o tema que nós estamos tratando, ao buscar o sinônimo disso no dicionário, nós encontramos o seguinte: processo psíquico, no qual surge a impressão de que se é estranho a si mesmo, de que o sentir e o agir carecem de participação ativa, efetuando-se quase de modo automático. Essa é uma das explicações do dicionário para a despersonalização. E voltando aqui ao texto, nós começamos a entender que ao surgir certos estados emocionais de descontrole para o espírito, projetando ele a estar numa realidade que não é a presente, e por isso podendo agir de forma de medo, de terror, de culpa, como por exemplo a própria síndrome do pânico, e que aqui adiante diz, e que produz inibição respiratória e dos movimentos, como é isso? É porque as emoções em descontrole, elas geram um impacto sobre a nossa própria respiração. Sem perceber, nós passamos a respirar de forma diferente, aonde as possibilidades de alteração, inclusive dos movimentos, enjaulando o paciente nas celas escuras e sem paredes de conflitos. Então, na despersonalização, é como se a criatura humana, perdendo o rumo e a segurança de quem ela de fato é e das suas próprias conquistas emocionais, psicológicas, ela se entrega a um estado conflituoso que gera todo esse quadro. Mas vamos entender mais aqui adiante. Dentro do quadro da psicogênese, da despersonalização, é-nos possível também acrescentar que muitos aspectos desse terror procedem de vivências em outras experiências carnais passadas. Então aqui nós somos chamados a entender
que não poucas vezes a origem desses quadros de transtornos psicóticos há causas que procedem de reencarnações do nosso passado encarnatório e que estão gerando face determinadas brechas no nosso psiquismo, certos estados fóbicos ou de despersonificação. Em psicologia, há estudos referentes à ressonância psicológica. A ressonância psicológica, ela se estabelece quando determinada experiência traumatizante que o espírito viveu numa encarnação passada e que se encontra no seu inconsciente, começa em determinada época da sua vida a aflorar. Justamente naquele período, ou naquela idade, em que aquela pessoa teve aquela experiência traumatizante numa encarnação passada. É isso que é chamado de ressonância, porque é como se a vibração da experiência psíquica ela atinge um auge que o espírito precisa trabalhar e superar naquele momento mesmo em que noutra encarnação ele passou por aquela situação ou por uma situação que lhe marcou o trauma. Porque agora a situação certamente é completamente nova. Mas atingido aquela fase, aquela idade, se determinado fator novo agregar uma certa carga emotiva que esteve vinculada ao passado, pronto, se estabeleceu a ressonância. Conhecendo a própria debilidade e consciente do abuso perpetrado, o ser transfere de uma para outra experiência carnal a carga das responsabilidades, sendo compulsoriamente convidado à regularização. Na medida em que vamos estudando o entendimento da vida sob a ótica do espiritismo e da psicologia espírita, como estamos aqui trabalhando, nós iremos poder ter uma visão consciente de determinadas desarmonias emocionais ou psíquicas nossas num nível de percepção que antes não tínhamos. E isso por si só, como diz aqui o texto, vai nos convidar obrigatoriamente ou compulsoriamente a uma regularização. Não tem cabimento voltarmos a sofrer uma situação que já foi sofrida no passado encarnatório nosso. É esse o ponto. Estas reminiscências emergem como consciência culpada, terrores sem próxima justa causa, ansiedade, atitudes autopunitivas e autodestrutivas que lhe alteram o comportamento, modificando totalmente a personalidade. Então aqui nós vamos tendo assim um desenho mais claro, um esboço mais claro de como e por que isso acontece. E também o fato de que independe de termos ou pertencermos a determinada religião ou estarmos vivenciando em nossa experiência pessoal um nível de equilíbrio e de harmonia e que sempre deve ser trabalhada para continuar assim, porque independente de tudo isso,
o surgimento de uma brecha no nosso psiquismo não tem qualquer previsão. Pode não acontecer. Pode acontecer em determinada época. E quando surge, se estabelece, como o texto aqui diz, ansiedades, atitudes autopunitivas e autodestrutivas, que alteram o comportamento da pessoa e dando aparência e efetivando, pelo menos temporariamente, a mudança na personalidade. É claro que quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento espiritual da vida, trabalhamos o equilíbrio mental, emocional, espiritual nosso, mais abrem-se estabilidade e equilíbrio constante na nossa forma de interagir, quer com o mundo físico, quer com o mundo espiritual. Porque ao se estabelecer aquele propósito que está no Evangelho segundo o Espiritismo, da mudança do ponto de vista, as situações começam a ganhar naturalmente toda uma forma diferente de ser interpretada. Inclusive os nossos estados possíveis de despersonificação face a determinada situação que venhamos a passar. A reconquista da personalidade é possível mediante a recuperação dos movimentos e da respiração, por meio de exercícios de reflexão e autoanálise, eliminando as associações negativas. É interessante aqui quando é colocado a reconquista da personalidade é possível, porque nós vimos trabalhando aqui já faz algum tempo o despertamento do eu profundo do self e de colocar as questões relativas à personalidade, à persona, em um lugar sob o controle do self, do eu profundo, e sem lhe possibilitar as intromissões. É claro que esse trabalho do despertamento do eu profundo, quando bem realizado, ele é o melhor antídoto contra as questões de despersonificação. Mas, se essas questões ainda surgem, aí Joana coloca, a reconquista da personalidade que foi atingida é possível mediante a recuperação dos movimentos e da respiração, por meio de exercício de reflexão, autoanálise, eliminando as associações negativas. Como é isso? Ora, ao longo de todos esses estudos que realizamos da série psicológica de Joana de Ângeles, há sempre instrumentos que ela faz questão de repetir como indispensáveis no trabalho do autoconhecimento, do despertamento do eu profundo. A meditação, a reflexão, a prece. O envolvimento emotivo na prática do bem. Tudo isso faz parte de um conjunto de medidas protetivas e também, como aqui é colocado, de reequilíbrio da personalidade. Quando nós nos sentimos, por exemplo, ansiosos, ou sob um temor, um medo que tenha surgido, no momento em que paramos um pouco, começamos a respirar mais profundamente, começamos a nos ater, inclusive a própria observação da respiração mais profunda. Se isso é feito depois de 2, 3 minutos, nós já vamos percebendo logo uma mudança. Porque
há um impacto muito forte das emoções em desalinho sob a respiração. E quando nós assumimos o controle de novo dela, esse impacto ele vai sendo superado. Prossigamos. A aquisição da personalidade equilibrada está no relativismo do ego para com o self, nas aspirações do corpo para com a mente, no processo de busca de valores e de vivências geradoras de alegria e portadoras de paz. Vamos analisar separadamente esse parágrafo. Primeiro, a aquisição da personalidade equilibrada está no relativismo do ego para com o self. Relativismo esse no qual o self, ou eu profundo, ganha força e condições de se impor. Isso ocorre na medida em que vamos despertando espiritualmente, adquirindo valores e sintonias espirituais elevadas e que facultam um nível de equilíbrio psíquico, emocional e espiritual que realmente coloca as questões do ego ou da personalidade no seu devido lugar, sem sofrermos o impacto da despersonificação. Continuando, no processo de busca de valores e de vivências geradoras de alegria e portadoras de paz. O processo de busca de valores e de vivências é aquele no qual o nosso esforço de aquisição dos valores espirituais da vida, da conquista de virtudes que se realizam através da vivência do bem e que são geradores de alegria, são portadores de paz, resolvem pela raiz o problema da despersonificação. Vamos para o último slide do nosso estudo dessa tarde. Quanto mais se consiga a autoconscientização das responsabilidades para com o corpo e para com o espírito, mais facilmente se fazem a luta pela preservação da saúde física e mental. Então, o justo equilíbrio das necessidades físicas, das necessidades espirituais, é que estabelece de uma forma segura a autoconscientização e que ainda tem o benefício seguinte da preservação da saúde física e mental. Ora, no mundo em convulsões, como nós estamos vivendo atualmente, em pandemias, em desastres ecológicos, em graves conflitos gerados pelo materialismo, podermos trabalhar protetivamente a nossa saúde física e mental através da busca da espiritualidade, nunca antes foi tão necessário. Porque aqui queremos destacar bem, não é só para como você se sente agora, mas é como você também está, através das suas atitudes agora, preservando-se, imunizando-se a esses fatores de desagregação em que a maioria da humanidade está se entregando. Reflitamos bem sobre isso e busquemos ao máximo aproveitar esse período de convulsões
de provações coletivas, de dificuldades inesperadas, para estabelecermos nosso compromisso com a espiritualidade da forma mais profunda que nunca antes havíamos realizado. Aqui concluímos esse estudo dessa tarde. Esse vídeo depois estará no nosso canal no YouTube. Agradeço muito àqueles que possam compartilhar através das redes sociais essa mensagem. Até o próximo estudo.